No Oriente Médio também tem dois movimentos separatistas que caem com frequência no vestibular. O primeiro deles é o Kurdistão. Os curdos, eles formam uma nação que vive entre a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, o Azerbaijão e a Armênia, e também tem curdos espalhados ali por outras regiões do Oriente Médio e da Ásia. Gente, só país bacana, né? Imagina se o Irã vai abrir mão desse território, o Iraque abrir mão desse território, a Síria abrir mão, a Turquia abrir mão, para poder formar um país independente aqui do Kurdistão. É difícil falar, mas jamais, né, moçada? Eu sei que é uma palavra forte, mas é muito difícil a situação ali do Kurdistão. Então, como sempre, é tudo a mesma coisa, pessoal. Por isso que essa aula não dá para ser uma aula tipo teórica, horas eu falando, contando a história de cada um. O que você tem que entender é que a motivação pode ser política ou religiosa, nacionalista, e na maioria dos casos é um povo, uma nação, tem um governo às vezes que eles dão certa autonomia para esses povos criarem leis, etc. Tem religião própria, costumes próprios, história própria, sentimento de pertencimento à nação, porém não tem o território. É o caso do Kurdistão. O Kurdistão é o país? Não, porque pensa no GNT. Tem governo, nação, mas não tem o território. Nacionalista também aqui seria a separação. A religião do Kurdistão é o islamismo sunita, tá? Maioria. E também os países da região têm o islamismo. No Irã é islamismo, só que é xiita. Aqui no Iraque tem xiitas e sunitas. Enfim, gente, é mais um movimento separatista e cai direto. Esse cai um monte no vestibular. O outro é a Palestina. Vejam só, a Palestina ela fica dentro de Israel. Rapidinho a história para recapitular, que vocês devem lembrar que a gente já teve essa aula. O território de Israel, o país Israel, ele foi criado só depois da Segunda Guerra Mundial, onde já haviam árabes morando aqui. Os judeus que estavam espalhados pelo mundo começaram a voltar para Israel e, com o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, começaram a formar aqui o seu território, tanto que a ONU fez uma proposta de partilha, onde ficaria Israel, tudo isso, e Palestina, tudo isso aqui, e Jerusalém ficaria como um território internacional controlado pela ONU. Essa proposta não foi aceita por ambos. Os israelenses queriam tudo, os palestinos queriam tudo. A história ela vem de muito tempo. Enfim, o que acontece na atualidade, que tem tudo a ver com a nossa aula, é que este movimento também pode ser chamado de um movimento separatista, porque a Palestina não pode ser reconhecida como um país. Na verdade, alguns países reconhecem ela como um país independente, porém ela tem um governo, que ela tem autonomia em algumas áreas. Ela tem, inclusive tem grupos ali que no passado eram terroristas e hoje são reconhecidos como grupos políticos, tá? O Hamas e o Fatah, que vai exigir um pouquinho de pesquisa para você se aprofundar nesse tema. Mas eles têm uma nação, é árabe, a religião é o islamismo, diferente daqui que são os judeus, os israelenses, a religião do judaísmo, e eles não têm um território, pois o território da Palestina fica dentro do Estado de Israel. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a essência. A essência são grupos separatistas que querem separar e formar um novo país, seja por motivação religiosa ou principalmente por motivação nacionalista. Vou mostrar para vocês como que funciona o formulário. Você vai clicar aqui, aí vai abrir o formulário aqui para vocês. Você deve preencher com seu e-mail. E aqui você vai responder essas perguntas. Vai fazer um trabalho de pesquisa, tanto na sua apostila quanto em sites na internet, e você vai se aprofundar. Esse aqui é só um nível muito básico, tá? Tipo, prestou atenção na aula e deu uma lida. Esse aqui já é um nível intermediário interessante. Se você fizer essa pesquisa, vai te ajudar bastante no vestibular. E este aqui é um nível mais avançado que, olha, eu garanto para você, se você fizer a pesquisa do 2 e do 3, responder e depois olhar a devolutiva que eu passo para vocês, quando vocês enviarem a resposta, você vai conseguir estar à frente de muitos, muitos, muitos alunos
que já assistiram aulas sobre isso, e não adianta, você pode tirar aí horas do seu dia, ficar vendo vários vídeos no YouTube, que eu tenho certeza que nada vai chegar perto de você fazer esse processo de leitura, grifar, fazer os exercícios na sua apostila e pesquisar. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima aula semana que vem, que a gente vai começar a estudar as regiões do Brasil. Valeu? Um abraço então, pessoal do terceirão do Colégio São Lucas, essa aula é especial para vocês.